Olá, bem-vindo a um tempo de Salmos para uma quarentena. A ideia é nós pensarmos um bocadinho no livro de Salmos e vermos alguns salmos do ponto de vista daquilo que tem sido a nossa realidade e daquilo que estamos a viver agora, precisando ficar um tempo mais fechados em casa, mais reclusos, usando este livro tão extraordinário para meditar um pouco. E começar pelo princípio, começar pelo Salmo número 1. E a ideia é lermos os Salmos e pensarmos um bocadinho neles neste tempo em que temos que ficar um bocadinho mais fechados em casa. O Salmo número 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo número 1 é um salmo classificado como de sabedoria, é um dos primeiros salmos e ele nos fala a respeito daquilo que é a forma como o homem que quer agradar a Deus e que quer viver com Deus deve estar e deve viver. Este salmo é um salmo que faz um contraste claro entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda. Ou seja, a distinção óbvia entre aquele que é justo, aquele que permanece com o Senhor e aquele que infelizmente não o conhece e que não anda com Deus. Ele começa nos primeiros versículos falando a respeito do justo. Aí ele faz claramente um contraste entre aquilo que são os justos e os ímpios. Ele começa falando sobre o bem-aventurado, ou seja, feliz. Aquele que está satisfeito, aquele que está tranquilo, aquele que tem uma vida que realmente tem o seu coração cheio, podemos dizer assim. Neste momento, podemos dizer que uma parte significativa da humanidade não é bem-aventurada no sentido que não está satisfeita, não está feliz, está inquieta, está amargurada, está ansiosa, está deprimida. O texto nos fala o contrário, nos fala sobre alguém que tem exatamente a posição diferente, ou seja, alguém que está tranquilo, alguém que está sossegado, alguém que está satisfeito com aquilo que tem. E quem são estes? Ele então descreve aquilo que é a vida desta pessoa. Ele não aceita a comunhão ou o plano de vida daqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, ele começa por falar a respeito do tipo de pensamento. Aquele que tem uma vida satisfeita com Deus, ele não gasta o seu pensamento, ele não tem a forma de pensar igual às pessoas que não conhecem a Deus. Ele não aceita a pressão que é feita pelo mundo para pensar da mesma maneira. Ele não age como aqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, a direção da sua vida é diferente. Os seus focos, os seus objetivos não são os mesmos que são apresentados pelo mundo. E, por fim, a sua palavra. Ou seja, ele não é encontrado no meio daquelas pessoas que fazem da sua linguagem uma coisa negativa, que fazem troça, que debocham, que fazem gozação com as coisas que são sérias e com aquilo que é de Deus. Esta pessoa, segundo diz o salmista, ele é feliz, ele é bem-aventurado. E as características desta pessoa, a comparação que ele faz é como a árvore plantada junto a ribeiros, junto a correntes de água. No contexto da Palestina, em que o tempo é normalmente seco, é difícil encontrar lugares realmente muito verdejantes. Para que as coisas sejam bem-sucedidas em termos de plantação, é preciso que as árvores de fruto sejam colocadas junto a correntes. A ideia aqui, possivelmente, é um local onde foi colocado um canal de irrigação. Esta árvore foi plantada junto a um canal de irrigação. Então ela não está ali por acaso, ela está ali propositadamente. Ela foi colocada ali de forma especial para poder beneficiar de tudo aquilo que aquela terra molhada, ou seja, com a água, tem de vantagem. Ficamos com a noção aqui de que esta árvore é algo que foi Deus que colocou ali. O Senhor fez o transplante desta árvore, ou seja, a vida daquele que é justo, que anda com Deus, o Senhor o coloca no lugar onde ele pode receber o que é necessário.
Interessante que isto tem a ver com a forma como esta pessoa lida com a palavra de Deus. Diz que o seu prazer está na lei de Deus. Interessante isto. Então se trata de uma obrigação. Não é um esforço que a pessoa faz. Ela realmente ama a palavra de Deus. Ela descobre que na Bíblia ela tem algo que a alimenta. Ela encontra na Bíblia algo que enche o seu coração. Quando falamos em prazer, estamos a falar de uma coisa que nos dá muito sabor. Nós gostamos de fazer isto. Então procuramos porque ao fazê-lo nós ficamos muito satisfeitos e contentes. É o que acontece aqui. Este indivíduo tem prazer na lei do Senhor e ele medita dia e noite. Ou seja, ele não apenas lê, ele pensa, ele ocupa a sua mente com aquilo que a Bíblia diz. Ele gasta algum tempo pensando nisto. A palavra no original é interessante porque ela fala... meditar aqui é mesmo sussurrar, é repetir baixinho. É como se a pessoa estivesse dizendo para si mesmo: olha, bem-aventurado aquele que anda com Deus. Bem-aventurado aquele que encontra satisfação e alegria, aquele que tem prazer em ler a lei do Senhor. Ele como que repete isto para si mesmo. E os salmistas muitas vezes vão falar a respeito disto, que é quase como que um pregar para si mesmo, ou seja, fale para si mesmo, alimente-se a si mesmo, use a palavra do Senhor para que ela possa ser algo que você transmite e que o acompanha. Esta árvore, segundo diz o texto, ela dá fruto na época certa. O objetivo de vida de uma árvore é frutificar. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito? Talvez neste tempo em que estamos a ser obrigados a parar para pensar, possamos realmente refletir. Às vezes na corrida da vida que temos nas grandes cidades, de um lado para o outro, sempre com pressa, parece que não temos disponibilidade para parar e meditar um bocadinho, para pensar um pouco naquilo que é o propósito da vida que estamos a viver, a qualidade daquilo que estamos a viver a cada dia. E agora parece que somos forçados a fazer isto. Aquele que encontra no Senhor a sua satisfação e na sua palavra a sua satisfação, ele tem um propósito claro. A sua vida produz fruto. Outra coisa interessante desta ideia é que uma árvore não produz fruto para si mesmo. Ela produz fruto para os outros. Ou seja, quando vamos a uma árvore, nós tiramos o fruto que ali está e nós é que nos alimentamos dele. Nós é que tiramos o que ele tem de bom. A vitamina, a fibra, os sais minerais, etc. e tal. Isto não fica para a árvore, ela faz para outro. A vida é abençoada na medida em que nós produzimos fruto, em que nós damos alguma coisa que pode servir para abençoar outras pessoas. O contraste que o salmista faz é com a pessoa que não tem propósito, não tem direção. É como a palha que é levada pelo vento. Infelizmente, neste tempo de angústia, nós percebemos muita gente que parece um bocadinho como palha, não é? À medida que o vento está a bater e a angústia está a chegar, o seu coração está cheio de tribulação e estão a ser levados por tudo isto sem condições de resistir. Não conseguem ficar firmes, porque isto está-lhes a fazer tanta confusão que realmente, conforme a notícia que ouvem, estão mais ou menos animados. Não é por aí que nós devemos seguir. Mais uma vez, o contraste é feito entre aquele que encontra satisfação na palavra do Senhor. A lei de Deus aqui não é apenas os livros da lei, mas toda a palavra de Deus, que ela enche o nosso coração e nos traz este consolo final. O texto termina falando sobre o conhecimento de Deus. Ele diz que o Senhor conhece. Mais uma vez, a palavra conhecimento aqui não é usada para falar a respeito de teoria, é usada para falar a respeito de prática, de convivência. Quando diz que o Senhor conhece, diz que o Senhor tem uma proximidade. Assim como Jesus um dia vai dizer àqueles que baterem à porta: não vos conheço, não sei quem vocês são, nunca tive intimidade convosco, nunca me relacionei convosco. Aqui a ideia é esta: o Senhor conhece, porque esta pessoa busca o Senhor e se dá a conhecer. Claro que Deus conhece todas as coisas, mas aqueles que o buscam estabelecem uma relação com Ele, e aí a diferença é absoluta. Neste tempo de aflição, neste tempo de angústia, de ansiedades, também de depressão para algumas pessoas, este é um bom conforto que nós temos. Bem-aventurado aquele que não se deixa levar pela pressão do mundo, por tudo aquilo que as notícias nos trazem constantemente, pela linha que nos é apresentada, mas encontra prazer, satisfação, alegria em ler a palavra do Senhor, em meditar na palavra do Senhor, em conhecer a Deus e em deixar que a sua vida seja uma vida com propósito, com um fruto prático que possa abençoar os outros. Que esta possa ser o nosso consolo e também a nossa direção neste tempo para sermos confortados pelo Senhor e podermos abençoar os que estão à nossa volta.